Olá, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E aí, vamos para mais uma aula? Hoje nós estamos na aula 5, né? Da revista dos juniores, da CPAD. E o tema de hoje é José, um jovem fiel a Deus. Mas para a gente assistir a nossa aula, como sempre a gente faz, vamos chamar toda a família para ficar conectado? Vamos chamar a mamãe, vamos chamar também o papai, vamos pedir, mandar o nosso vídeo para o vovô. Fala assim, vovó, entra lá no canal do YouTube da tia Margarete ou no Facebook também. E lá você vai ficar conectado com a palavra de Deus. E a história de hoje tá tão boa, gente. Tá boa demais. Muita coisa boa pra gente aprender hoje. Nós vamos falar sobre José. Mas antes, vamos fazer uma oração? Você da sua casa, eu da minha. E nós todos conectados com a palavra de Deus. Então vamos. Vamos fechar os nossos olhinhos. E não esquecendo, Bíblia, revista, tudo aí na mesinha, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigado. E eu continuo te pedindo, Senhor Jesus, tira o mal dessa terra. Tira essa doença, meu Pai, do nosso Brasil, do nosso país. Tira, Senhor, e abençoe cada criança. Eu te peço também que a tua palavra ache um lugar no meu coração e que o Senhor venha me ensinar a pô-la em prática. Muito obrigado. Amém. Amém? Então vamos para a nossa aula? Olha, a nossa aula de hoje é a continuidade da família. Você lembra que nós começamos falando de Noé, depois a gente foi para Abraão. Abraão teve Isaac, vocês lembram? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E hoje a gente vai falar da família de Jacó. Mas antes eu quero fazer 2 perguntinhas para vocês. E aí na sua casa, quantos irmãos são? Ou irmãs? 2, 3, 4? Quantos irmãos vocês têm? Vocês acreditam que a tia Margarete tem 4 irmãs e 3 irmãos? Uma família de 8, e era 9, tá? Aí faleceu uma menina, ficamos 8. Família grande, não é verdade? Pois é. E na casa de vocês? Quantos irmãozinhos vocês têm? A família hoje que eu vou falar pra vocês, gente, é de Jacó. Jacó tem uma família muito grande. Olha Jacó. Olha a família de Jacó. Olha quantos filhos que Jacó tinha. 12 filhos, ó. 10 mais 2, 12 filhos que Jacó tinha. Que família grande. Vocês lembram de Jacó? O irmão gêmeo de Esaú, que ele teve que sair correndo, não é verdade? E olha, os anos se passaram, Esaú perdoou ele e agora Jacó está com a sua família. 12 filhos. Daqui a pouco a tia vai apresentar os filhos. Mas vamos ler o nosso memorizando? O nosso memorizando está no livro de Salmos. Todo mundo com a sua Bíblia na mão aí? A Bíblia na mão. Então tá, então vamos abrir no livro de Salmos. Salmos 33, 18. E olha o que diz nesse salmo para nós. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aquele que confia no seu nome. Gente, olha, vamos ver mais uma vez? É o Senhor Deus quem protege aquele que o teme. E é Ele que guarda aquele que confia no seu nome, que confia no seu amor, que confia nele. Ele nos guarda. E a história de hoje vai falar sobre isso. De uma pessoa que foi guardado, cuidado. Por quê? Porque confiou no Senhor e foi fiel ao Senhor. E hoje nós vamos conhecer quem é esse personagem. Mas para conhecer um pouco sobre ele, vamos conhecer a história dele? E a nossa história bíblica, a nossa história de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis. Vamos anotando aí, na revista de vocês também tem. Capítulo 39, de 1 a 20, capítulo 40, 20 a 23, capítulo 41, do 38 ao 43. Então, assim, a gente vai ler bastante o livro de Gênesis, não é verdade? Não vai dar tempo para tia ler aqui, mas você pode ler em casa. Pega a sua revista e confere, certo? Então, vamos para a nossa lição? A nossa lição de hoje fala de Jacó. Jacó, ele tinha 12 filhos. Vamos conhecer o nome dos filhos de Jacó? Um por um? Olha como é que é o nome dos filhos dele. José, Benjamim, Gade, Azé, Isacar, Zebulão, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan
e Neftali. Os nomes difíceis, né? Os nomes da Bíblia é assim mesmo, difícil, mas a gente aprende. E hoje a gente vai falar um pouco sobre José. Olha, Jacó, ele amava todos os seus filhos, mas por José, Jacó tinha assim uma atenção maior, um carinho maior. Por quê? José é filho da sua velhice. José era um dos mais novos. Tinha o Benjamim, que era mais novo que José. Então, ali, ele via no José muitas qualidades e ali ele se apegava muito a José. Só que os irmãos de José não gostavam de maneira nenhuma. Os irmãos ficavam com muita raiva, ficavam com inveja. Você já teve de inveja de alguém por ter alguma coisa? E você não tem? Inveja não é uma coisa boa. Inveja é pecado. Inveja faz a gente ter vontade de sentir o que a pessoa tem. E a Bíblia diz que isso é obra da carne e é pecado. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter desejo naquilo que as pessoas têm. A gente tem que ser grato ao Senhor pelaquilo que a gente tem. Agora, os irmãos de José tinham muita inveja de José. E para completar a inveja, o pai de José fez uma túnica colorida, muito bonita, de mangas longas, né? E deu para José. Olha, que lindo que o pai de Jacó fez. E olha, para fazer essa túnica não foi fácil, não. Era tipo assim, tipo de tecido que tinha que fazer cor por cor. Olha para você ver. Gente, não. E os irmãos ficaram morrendo de ciúme de José. Ficaram com muita raiva, com muita inveja. E para completar, José, ele tinha sonhos. E ele contava os seus sonhos. E um sonho, José um dia teve um sonho muito interessante. Ele sonhou que tinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 feixes e um maior, 12. E esse feixe, os 11 feixes, se inclinou para o dele. E ele conta isso para os seus irmãos. Ele disse que o feixe maior era ele, como se fosse ele. E os 11 eram os irmãos dele se inclinando para ele. Gente, quando José contou esse sonho para os irmãos dele ficaram furiosos, com muita raiva. Olha o atrevimento de José. Como pode ele achar que ele vai sobressair sobre nós, que a gente tem que se inclinar sobre ele? Ficou com muita raiva. E o tempo passou. E José, ele teve um outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas, olha, como se ele fosse a estrela, e as outras estrelas pequenas, que eram seus irmãos, a lua e um sol se inclinou para ele. Gente, quando José contou esse sonho, foi repreendido até pelo seu pai. Seu pai, uai, José, até eu e a sua mãe não ficou nada satisfeitos, ficaram tristes. E os irmãos de José ficou com mais raiva ainda. Eles tinham muita raiva. Eles queriam dar um jeito de sumir com José. Gente, quando foi um dia, o pai de José, Jacó, falou assim com José. Os irmãos de José estavam tudo trabalhando lá no campo, né? Trabalhando, caçando. Aí o pai de José, Jacó, falou assim, José, vai lá ver como é que estão os seus irmãos, entendeu? Vem aqui e me conta se eles estão trabalhando direitinho. O pai de José tinha colocado José como se fosse assim um encarregado dos irmãos, vamos colocar assim. E tudo que acontecia com os irmãos, José ia lá e contava para o seu pai. E José foi. Gente, quando José se aproxima, que eles viram José, de longe eles viram José se aproximando, de longe eles combinaram, vamos acabar com ele, vamos matar ele. Gente, e combinaram de matar José. Só que um dos seus irmãos falou, matar não, a gente não pode matar, não. Vamos jogar eles dentro do poço. Gente, eles arrancaram aquela túnica que o pai de José fez dele e jogou José dentro de um buraco. Jogou José dentro de um buraco fundo. E José ficou lá, mentira daqui, meus irmãos, mentira daqui. E eles não. E alguns deles queriam matar. Mas teve um que falou, não, matar a gente não pode derramar, vamos deixar aí. Só que aí, eles escutaram um barulho de pessoas vindo.
eram compradores de escravo que compravam e levavam para vender. Eles falaram assim, gente, a gente pode vender José como escravo, a gente vai ganhar um bom dinheiro. Gente, não é que eles tiraram José dali e venderam José por 20 moedas de prata, e José foi vendido para um comprador de escravo. Gente, e eles venderam José. E chegaram em casa, esconderam aquele dinheiro para o pai não ver, venderam José, e aí levou aquela túnica suja de sangue e falou com o pai deles, papai, aconteceu uma coisa, cadê José? Uma fera apareceu, comeu José e a única coisa que sobrou foi isso aqui. Gente, a roupa suja de sangue. Mas Jacó ficou tão triste, chorou. Ele não acreditava que tinha acontecido aquilo com o filho dele. Ficou muito triste. E o tempo passou, Jacó foi ficando cada vez mais, idoso. Os filhos, ficou pensando, será que aconteceu com aquele José? Eu que não quero saber. Eles conversavam entre si, tomara que ele deve ter morrido, ou então vai trabalhar de escravo a vida inteira para parar de ficar aqui, tomando o nosso lugar do nosso país. Tinha muita inveja de José, muita inveja mesmo. Gente, mas o tempo passou, foi passando, e na terra de Jacó, onde Jacó morava, lá em Canaã, depois de muitos anos, houve uma grande fome. E ele estava passando por situações difíceis. E as coisas para José, quero contar para vocês. Enquanto eles estavam passando aquela situação difícil, depois de muitos anos, aconteceu algo com José. José, ele lá no Egito, ele se destacou. Porque tudo que fazia com José de ruim, as coisas melhoravam. José estava lá, aí um soldado, Potifar, comprou José. Para quê? Para ajudar na sua casa. E ele estava ajudando lá na sua casa, trabalhando para esse soldado Potifar lá, o chefe dos exércitos trabalhando, do faraó e trabalhando e tudo. Quando foi um dia, gente, aconteceu uma coisa com José de novo. A mulher de Potifar tentou seduzir José, mas ele correu. Ele não quis saber não, José era fiel ao Senhor. E ela pegou e falou que ele tinha atacado ela. Aquela mulher mentiu. E sabe o que aconteceu com a mentira? Por causa daquela mentira daquela mulher? José foi preso. Prenderam José. Ele ficou lá, olha gente, José ficou preso por causa de uma mentira. Mas Deus estava com José. Mesmo ele preso, Deus era com ele. A Bíblia diz que ele ficou amigo do carcereiro, ele ficou amigo de todo mundo. Ali Deus usou ele para interpretar sonho de pessoas e Deus abençoou ele em tudo. Gente, olha para você ver. E aí quando foi um certo dia, ele interpretou um sonho lá de um copeiro e de um outro lá. E passou o tempo, o faraó teve um sonho e perguntou se alguém conhecia alguém que podia interpretar. Alguém falou assim, eu conheço alguém que está lá na cadeia que interpreta sonho. Gente, trouxe José. E José interpretou o sonho do faraó. E sabe o que aconteceu com José? Gente, o faraó ficou tão maravilhado com a inteligência, com aquele sonho que ele interpretou, que faraó agora fez o seguinte, falou assim, eu agora vou nomear você como governador do Egito. Gente, olha José agora, governador do Egito, abaixo de faraó, só José. E acima de José, só faraó. Gente, olha que poder que Deus colocou na mão dele. E ele começou agora a governar o Egito com muita sabedoria, com muita inteligência. Por quê? Porque Deus dava para ele. E Deus não deu para ele todos os projetos de uma vez, não. Deus ia dando devagar e ele ia fazendo. E tudo que ele colocava a mão prosperava. E a fome continua em Canaã. Os irmãos de José, a cidade estava passando por um período bem difícil. E a fome chegou lá. E agora, gente? Aí eles teve que descer até o Egito para comprar comida. Eles foram lá comprar comida, entendeu? José reconheceu eles, mas não falou nada. José, quando viu eles lá, o pai deles não foi não. José, quando viu eles, reconheceu seus irmãos, mas não falou nada, entendeu? Mandou que vendesse a comida. Depois,
Ou passou mais outra vez, ele se tornou voltar lá. E aí sabe o que acontece? José agora revela para eles. José revela para seus irmãos. E eles ficou com tanto medo que eles não sabiam. Será que é ele? Por que ele está nos tratando assim? Por quê? Olha aqui os irmãos de José. E os irmãos de José agora ali, prostrado, diante de José. Quando José fala, vocês não me reconhecem não? Sou eu, José, o irmão de vocês, a quem vocês jogaram no buraco, depois vendeu para escravo, mas Deus sempre foi comigo. Gente, se fosse vocês ali, o que vocês iam fazer? Ia dar comida para eles, eles que jogou no buraco, que queria a morte dele, que vendeu para escravo? Tem gente que quer pagar o mal com o mal, mas José não. José era fiel ao Senhor e o Senhor nos ensina a perdoar. E eles ficou com muito medo, mas José falou assim, meus irmãos, vocês são meus irmãos, eu perdoo vocês. Vá, come o que vocês quiserem, leve o que vocês quiserem e melhor ainda, traga o meu pai vive ainda, vive, traga o meu pai, traga toda a família de vocês e vem morar no Egito comigo e eu vou pedir Faraó que me dê um pouco de terra e ele vai ter Faraó. Perguntar Faraó se podia trazer a família dele. Faraó fala, pode José, pode trazer toda a sua família. Gente, quando Jacó ficou sabendo que o filho dele estava vivo, que era o governador do Egito, gente, foi uma coisa muito linda. O encontro de Jacó com o seu filho, depois de muitos anos, foi muito lindo. Eles se encontraram, se abraçaram, se beijaram, ficou muito feliz. E os irmãos de José entenderam que Deus era com José. José era fiel, obediente, um homem que perdoou. Depois de tudo aquilo que os irmãos dele fizeram com ele, ele perdoou. E é assim que nós devemos ser, meus amigos. É assim que nós devemos ser, meninos e meninas, obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, fiel à sua palavra. E a sua palavra nos ensina a ser meninos que perdoa, que não tem inveja, que obedece ao Senhor. E a família de José permaneceu ali, com autorização do Faraó, por longos anos. E ali eles foram prósperos. E sabe o que aconteceu depois com essa família? Eles cresceram, se multiplicaram. E na próxima semana a gente vai saber o que aconteceu com essa família. Depois que elas se multiplicaram, cresceram. E depois de muitos anos, a gente vai saber semana que vem. Você vai estar esperando, né? E eu tô aqui para contar para vocês. Mas agora, vamos agradecer ao Senhor pela palavra e a nossa chamadinha virtual, porque o nosso tempo está acabando. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo, pelos teus ensinamentos, Senhor. E nos ensina, Senhor, a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Amém. Vamos para a nossa chamadinha virtual rapidinho? Então vamos lá? Chamadinha virtual. Emanuele Samuel de Portugal. Camila da Bahia. Alice, Melissa, Amanda, Acácia, André, Cecília, Sofia, Gustavo, Jonathan, Miguel, Mateus, Moisés, Maria Carla, Maria Lara, Sara, Nicolas, Manu, Emanuele, Ruimazinho, Vívia, Rebeca, Esther, Ana Lara, Arthur, filho do Anderson. Olha, um beijo no coração de vocês e todos aqueles outros alunos que estão me seguindo no Facebook, no YouTube. Um abraço, um beijo no coração de vocês e continue lá. E se quiser que eu chame o seu nome, manda para a tia Margarete no Message que a tia vai responder para vocês, ok? Fique com Deus, um beijo no coração de vocês.